gente. Vem sentir essa pressão. Pode mais. Maravilha, começando para você mais um super programa Pode Mais. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Baby, não é um amor mal correspondido. Ai, menina, pois se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento. Baby, não é um amor mal correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é o sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Pode mais. Tira o show. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te vê se incendeia. Tu entra na água, deixa doce o mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra bronzear teu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam aos teus pés. Ter esse sorriso aqui nos lábios meus, molha minha boca com os beijos teus. Ensina a tua canção. Estou enfeitiçado pelos seus encantos, pedaço de pecado que eu desejo tanto, mergulha no meu coração. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Morena, sereia, eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Boa! No clima do brega. Você é paraense, Você entende que hoje já é sexta-feira? quase lá. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta, só aumenta a dor de um coração que tanto sobe pra ter você. Se não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está, se estás pensando em mim. Mas quero que saiba, se em ti não paro de pensar. Se teu amor eu vou ficar nas nuvens, não me deixe, meu bem, não me ilude, vem me abraçar, que assim meu coração, coração. Não me deixa nesta solidão, e acende o fogo desta paixão.
Banda dos Teclados. De segunda a sexta no Pode Mais. Estilo show. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos passa, só aumenta. Agora vai, vamos nós, oi! Eu só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Eu só vou com você se for de camisinha. Só vou pra cama Se for de camisinha. só por amor eu não posso ir, porque a vida não era assim não. Temos que Beratão. pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não era assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Eu só vou por... E olha aí, meu patrão, segura. Só vou pra cama se for de camisinha. Bem, muito bem. Creio que tratou-se de Sim, uma homenagem ao convidado, com não é certeza, isso? pai. É. Tava só lhe Você aguardando. já tá dando os conselhos que ele vai dar. Exatamente. Né? Você tá antecipando, não é isso? Tá certo. Meu amigo Armando, tudo bem? Tudo ótimo. Como está seu... Me deu uma vontade, El, de pedir pro Bosquinho. Bosquinho, hoje eu quero matar uma saudade. Ah, Eu ia abrir o programa, mas de repente, quando eu olhei pra cá, o neguinho voou ali por Boca Larga, né? Fez a sua mensagem no Boca Larga, correu pra cá a tempo. Mas eu ia abrir o programa pra matar uma saudade que há tempo não faço. No rádio, né? E na televisão, porque eu também passei pela TV Cultura na época, hoje Encontro das Águas, fazendo lá o Botequim dos Bambas toda quinta-feira. E aí você chegou, e eu vou respeitar a chegada porque âncora é âncora, né, Castilho? É verdade. Não é verdade? Então tem que respeitar o âncora. Boa noite, El. Boa noite, Bosquinho. Ô, papai. Boa noite, o roubador de peixe ali, o Castilho. roubador de peixe? É, rapaz, já tá na internet, vi um vídeo lá. Ah, é? É que rolou buchicho que eu ganhei um peixe do patrão ontem, sabe? Ah, é? Aí eu vi um vídeo, alguém Um presentinho gritando, ontem, pega sabe? o ladrão de peixe, não sei o quê. Aí o Bosquinho já ficou preocupado, porque disse que é o peixe dele. Eu digo, vamos lá, Foi só vamos. metade do tambaqui, só isso. Só a metade do tambaqui é grande, né? Fui lá buscar lá embaixo. Lá. Ah, tá no gelo. Boa noite à nossa querida audiência, a rapaziada do Carajá. Alô, Castilho! Diga, pai. Hoje é quarta, né, cara? Sim, senhor. Eu Quase lá. me perdi por causa do jogo de ontem. Estou na área com minha espingarda incendiária. Boa noite. Isso aí. Acho que eu pensei que ele ia falar. Eu tava quase apostando que ele ia falar nos fatídicos 4-1 de ontem. Mas ele não citou, E então... eu, depois do eu vou 7-1, eu tô vacinado. Eu vou pedir pra você que entende mais de futebol que todos nós aqui, por favor, o que você achou daqueles 4-1? Na verdade, aqueles 4-1 foi uma lavagem de alma. Eu tava torcendo pra Argentina, na verdade. Sim, porque... Para dar um sacode no Brasil, né? Depois daquele 7-1, essa humilhação aí foi inevitável, né? E pela primeira vez na história do futebol, a gente ouve uma seleção mundial falar para outra, pedir para outra um minuto de silêncio, Foi verdade. entendeu? Então é barbaridade, velho. Isso não pode acontecer, velho. Ou a Agora- impressão minha, ou nos 7-1 não teve o baile que teve ontem? Teve também. Será? Toque de bola, não deixando o Brasil pegar na bola? Explique como é que foi Na verdade, taticamente o jogo. na verdade, taticamente analisando o jogo, eu acredito que se continuar do jeito que tá, sem a triangulação, Olha. sem a galera do meio de campo ali, isso não vai funcionar. Até porque a gente não tem opção. O meio de campo, o cara convoca jogadores pra deixar no banco, então não convoca, pô. Entendeu? É inadmissível. Exatamente. Pô, o Dorival já veio do Flamengo, pô.
E o esquema tático da Argentina, tu O gostou? esquema tático da Argentina é perfeito, pô. 3-2-1, 2-3-1, os caras desciam Tá e lendo subiam. ali no Google, é? Entendeu? Os caras desciam e subiam o tempo todo, não deram espaço pra triangulação do Brasil, pra movimentação do Brasil. Olha. E naquele momento, quando o Brasil fez o primeiro jogo, tava muito claro que seria o baile. Primeiro gol. Que seria esse baile que deu, entendeu? Perfeita a sua análise. Só faltou você comentar a repimpoca da parafuseta. Não, O que porque... faltou da repimpoca? Não, na verdade, você... Por exemplo, técnico. Quem será o próximo técnico da seleção? Eu aposto no Jorge Jesus, no Guardiola ou então no Maestro Júnior, pra ele sair lá da cabine de comentário e dirigir a seleção brasileira. Tudo bem. No entanto, nas entrelinhas, tenho dito, né, que a ribiboca da parafuseta que você falou não tem nada a ver com a semente plantada no hemisfério norte das pirâmides do Egito. Até porque as pirâmides têm subsolo. Subsolo. Né? Dizem que esse subsolo é um mistério até agora. Mas o que é fato, eu até mandei um vídeo no grupo que Mas surgiu... será que chega na calota polar? Não, de jeito nenhum. É que nem batom na cueca. Que nem botou na cueca. Não tem explicação. Não tem explicação. E eu até mandei um vídeo no grupo aí, que eu comprei um presente pro Castilho, não sei se o Reginaldo vai botar. Até não sei se você viu. Bora mostrar daqui a pouco. Mas olha lá. Olha lá, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de assunto sério, mas vamos tratar com a nossa leveza, tá certo? Até porque ontem, aliás, segunda-feira, foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Aí você pergunta, ainda existe tuberculose no Brasil? Nosso convidado vai dizer se ainda existe, se não existe, por que esse incentivo à prevenção contra a tuberculose. E ele vai também nos falar sobre HIV, vai falar com a gente sobre outras doenças sexualmente transmissíveis. Gonococcus. Vai tirar a dúvida, pode ser também, vai tirar as dúvidas de vocês sobre as doenças infecto-contagiosas. E a gente vai bater aquele papo que eu sei que você gosta em casa, de tirar suas dúvidas sobre saúde. Então aproveite e nós vamos agora... Ô, Pai Ticha, tudo bem? Fala pro Tânia tirar a câmera de mim agora. Não, vai ser em você. Apresente o nosso convidado, por favor, porque me disseram... Ele tem que se transformar. Então, peraí. Então, Tânia, tira ele, pronto. Então vou chamar agora como deve ser chamado. Pode ser agora, meu irmão. Vindo diretamente do sítio do Carlinhos Maia. Casada, agora casada. Muito bem casada. Muito bem casada. Mas não é por isso que eu vou fazer só esse examezinho. Isso não é legal. Inclusive, eu soube que você já se consultou com o nosso convidado. Já fiz exame de próstata com ele, já fiz Próstata exame. ele não faz. Mas eu fiz questão que ele fizesse exame de próstata em mim. Há muitos anos atrás, quando eu fiz 40 anos atrás. Esse doutor tá aqui hoje, vai justificar muito mistério que tem sobre doença sexualmente transmissível. Por que o homem perde o cabelo muito rápido? Antes de ele ser médico, ele era modelo, ator da Rede Globo, televisão. Já desfilou nas grandes marcas de grife do Brasil. Tem uma barba muito bonitinha, assim, muito olhadinha. O terno dele tá impecável. É esse tipo de elegância que a gente quer sempre no programa. Quem é ele? Ele é meu amigo, é o doutor médico, anestesiologista, pós-graduado na qualidade de saúde do em Manaus. Depois eu traduzo, tá, pessoal? Vai. Doutor Naldo Lucena, não pode mais. Mais conhecido como Paulo Coelho da medicina. É isso, doutor Naldo, é isso. Bem, gente, primeiro eu quero dizer boa noite a todos, agradecer profundamente Esse a produção do óculos que ele tá programa. usando, o Cordovil que deu pra ele. Agradecer profundamente o convite, né? Estou realmente maravilhado. A forma de vocês fazerem o programa é uma forma bastante leve, bastante gostosa. Eu acho que é isso que o público gosta, eu acho que é isso que as pessoas que nos escutam, as pessoas que estão nos assistindo, gostam de ver, gostam de ouvir. E eu acho que mesmo assuntos sérios podem ser tratados com leveza. Isso não tira a seriedade daquilo que a gente está falando, né? Então eu acho que é muito importante a gente trazer, inclusive se você que está assistindo, se tem, não sei, tem acesso a fazer pergunta Claro, direta tem, e tal. tem.
Tem, Se você que está nos assistindo, se você que está nos ouvindo, tiver interesse de perguntar, pode até fazer feito aquele programa da concorrente, né? Assim, é um amigo meu, uma amiga minha, meu primo, é minha prima, não tem Só nenhum vai ter problema. isso aqui hoje. Não tem problema, a gente responde do mesmo jeito, que eu acho que o que importa é que a informação chegue na pessoa, né? Que ela Verdade. tire as dúvidas dela. Eu acho que na hora que a gente consegue fazer isso, a gente está fazendo um serviço, inclusive, de saúde pública, aonde os países que a gente, né, no meu tempo, quando eu era jovem também, que faz bastante tempo, a gente chamava de países de terceiro mundo. Eu tenho uma figura de linguagem em português que a gente chama de eufemismo, né? Que você dá aquela aliviada naquela coisa que você está falando, dizer de uma forma mais bonitinha, aí a gente trocou o nome de favela para comunidade. A gente trocou de terceiro mundo, a gente tirou de terceiro mundo para países em desenvolvimento. Bom, eu já estou perto de morrer e eu não vi o desenvolvimento chegar. Assim sendo, eu acho que é importante que você, que volto a dizer, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, tem dúvida, vida sexual no Brasil, a gente vive uma dupla moral muito grande. Agora falando um pouquinho mais sério, o que é uma coisa extremamente preocupante, você vê que se você tenta falar, quer seja em igrejas, quer seja em escolas, quer você tenta levar a educação sexual, as pessoas dizem que é erotização das crianças pré-escolares e escolares. Isso não é verdadeiro, porque os países ditos então do primeiro mundo, especialmente o norte europeu, os países nórdicos, as crianças têm educação sexual para que justamente se evite a propagação das infecções que a gente chama de sexualmente transmissíveis e inclusive gravidez indesejada. Então a gente vive falando, e a gente pode brincar mesmo, né? Eu brinco muito porque eu digo o seguinte: o brasileiro ele é tão cheio de coisa na cabeça que assim, eu posso pegar todo mundo, mas ninguém pode pegar minha irmã e nem pode pegar a mamãe, né? Que aí eu dou um nem minha pinote. filha. Nem minha filha, não pode pegar nem a minha filha, nem pegar a mamãe, nem minha irmã, que aí eu dou um pulo. Mas eu posso pegar todo mundo. Mas como é que é isso, cara? Pode ou não pode, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, e é muito mais erotizante, eu acho, você pegar uma criança e você passar batonzinho e colocar bustiezinho, colocar top, colocar não sei o que, do que você realmente levar a informação de forma correta, porque uma coisa que a gente precisa lembrar, o sexo ele vai acontecer, você querendo ou não, explicando ou não. Se você virar aqui pra nossa audiência e perguntar assim: quem de vocês, antes da primeira relação sexual, teve uma conversa sobre sexo com seu pai ou com sua mãe? Ou com alguma pessoa que fosse a pessoa mais próxima de você? A grande maioria vai te dizer não. Isso é assustador, porque você não vai preparado para aquelas coisas. Pronto, uma comparação. Eu adoro falar de comparação. Por que é que a gente teve tanto medo do Covid? Porque a gente não sabia o que era. Por que a gente teve tanto medo de HIV? A gente não sabia o que era. Então, assim, a gente E tem continua medo, tendo medo, né? Continua tendo medo e deve. E deve porque continua matando. É uma doença que pode mutar também muito rapidamente. E que por isso que tem um risco muito grande. E por isso que provavelmente vai se transformar numa doença onde a vacinação será anual. Então, é importante que a gente vá acompanhando. Para falar de vacina, por exemplo, quando a gente fala da vacina da gripe... Quando o senhor fala vacinação anual, você está falando do Covid ou do Covid provavelmente do vai se HIV? transformar numa vacina anual. Tá. Vacina para HIV não deu certo ainda, né? Mas o coquetel tá funcionando lá, né? Tá, Hoje não é mais muito bem. Hoje não é mais coquetel, hoje é uma pílula só, Na isso? verdade, depende um pouquinho. O que é que a gente tem feito? Uma coisa que a gente chama de processo de simplificação, que é quando você não tem resistência no vírus. O Brasil não faz, pelo menos em todos os casos, só em alguns casos específicos, como mulheres grávidas, crianças que são nascidas de mães que foram HIV, ou que tinham HIV ou não. E aí, assim, essas pessoas fazem uma coisa que a gente chama de genotipagem. O que é genotipagem? É saber se o vírus que a pessoa porta é um vírus que a pessoa tenha já resistência natural ao medicamento, mesmo sem nunca ter tomado. Porque a gente fala assim, ser virgem de tratamento não significa que o meu vírus é virgem de tratamento. Eu posso nunca ter tomado, mas o meu vírus que eu contraí numa relação sexual desprotegida com a outra pessoa é um vírus que pode portar resistência sim. Então, nesse sentido, a gente ainda tem uma resistência que gira em torno de 10, 12%, que já começa a assustar, em alguns locais ainda maior, e que, portanto, talvez para alguns casos específicos e para algumas pessoas
pessoas específicas, fazer esse teste antes, até para saber se a pessoa é ou não resistente, seja uma coisa salutar, seja uma ideia muito boa. Mas isso não é feito no Brasil. Então hoje a gente tem realmente para início de tratamento como primeira recomendação, e aí a gente entende que quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de populações gigantescas. A gente não está individualizando. Então, para um país que tem um SUS, aonde é o único país no mundo, uma das coisas que realmente eu defendo muito é o SUS. A ideia SUS é boa, agora se ela não é bem gerida, é outra coisa. É outro departamento. Se tem desvio disso, desvio daquilo, e as pessoas fazem o que querem, talvez nas esferas de todos os governos a grande necessidade de tomar conta disso, mas que a ideia em si é fabulosa. É o único país do mundo que você tem tratamento. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, que vêm aqui comigo para vir buscar remédio, vem a cada 6 meses, às vezes eu consigo para 1 ano de tratamento. Então você vê que essa necessidade é algo que o SUS cobre e que, portanto, a gente tem sim que fazer elogios. Como tudo na vida tem qualidades e tem defeitos, ele tem os seus defeitos, mas é o único que faz esse tipo de tratamento. Olha aqui, o Lucas Gael tá assistindo a gente lá no Terra Nova, mandando um alô, um abraço pro Bicudinho, que tá assistindo a gente no São Jorge. E aqui também o pessoal da Barreira. Lá na Barreira, o nosso sinal tá muito bacana, segundo ele, áudio e vídeo. E o pessoal da Barreira pede um alô nosso, um alô pra vocês. O Júnior do Aleixo, curtindo o melhor programa e elogiando o maestro pela seleção musical. Tá aí o Júnior na Obrigado, tela. Júnior. E curtiu a entrada do maestro. O Eduardinho tá assistindo a gente lá no São Jorge. Não mandou foto hoje. O Joaquim Viana do Parque das Laranjeiras. Castilho deu show. Obrigado. Com Beradão, diz ele. E Bosco, vê se hoje tu não atropela. Ele tá invocado contigo. Vê se hoje tu não atropela o entrevistado. Alcebias do Galileia também assistindo a gente. Obrigado, audiência de todos vocês. Hoje é dia de tirar dúvidas sobre doenças infecto-contagiosas. Vocês já viram que o nosso convidado tá a fim de tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos tocar o barco aí. O senhor falou de educação sexual. Eu já vou começar a brigar com o âncora do programa. Senhor? Então tá bom, você. Eu posso até ter idade para ser pai, mas ser seu pai, mas eu não sou seu pai. Você falou no início do programa sobre educação sexual e eu me considero muito sortudo. Eu sou filho de um pastor evangélico. Quando eu completei 12 anos de idade, meu pai me deu um livro. Como era o título do livro? Sexo na Adolescência. Muito bom, interessante. Aos 12 anos, Você ainda meu tem pai, esse livro? que era não tenho mais, que era um pastor evangélico, talvez sentisse alguma barreira de falar comigo sobre determinadas coisas. Sim. Ele me deu um livro para ler. Leia, filho. Sexo na Adolescência. E lá estavam... Você tinha quantos anos, El? 12 anos. Ah, tá. 12. Tudo, eu estava entrando na adolescência. Sim. Então, Tava tudo daquele jeito, né? que o nosso convidado falou, meu pai fez daquela altura. Esse livro era ilustrado? Tá, sim, senhor. Tinha desenho pra caramba. Era pra Tinha uma adolescente coelhinha, mesmo. tinha uma coelhinha na capa, né? Aí tu já quer demais. Ah, tu tá né? querendo. Veja aí que a gente tu- não pode nem fazer propaganda não mais. Não pode. Enfim, rapaz, apareceu até um argentino aqui. Foi mesmo? O Luiz Heleno tá com a camisa da Argentina, mostra aí. Olha aí, não adianta trocar de técnico, é mais do mesmo. E aí ele fala que o que eu estou abordando, o Luiz Heleno está abordando. Ele diz aqui, na atualidade não se conversa sobre sexo, os pais colocam essa barreira em relação aos filhos, é o que o senhor também Isso. defende. E o senhor trabalha nisso. Sim, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito. Inclusive, eu fui coordenador estadual do DST-AIDS há algum tempo atrás e eu tentei essa aproximação, inclusive, com as próprias secretarias de saúde de educação. E isso não foi uma coisa tão simples, tão fácil. Tanto é que houve uma barreira, inclusive, dos próprios pais. Então, assim, parabéns pro âncora. Eu não vou chamar você de senhor, pelo amor de Deus, né? Não vou, me recuso. Fica Me à recuso. vontade. Não vou chamar de senhor. Então, assim... Sorte sua. Agora, quando a gente fala, é a mesma coisa quando a gente fala de jogador de futebol. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Quantos tem ganhando os milhões que Neymar tá ganhando? São poucos. Então, assim, quantos tiveram a sorte que você teve e que eu tive? Porque eu também tive um pai que era quase padre, saiu do seminário para casar com a minha mãe. Tá vendo como minha mãe era danada? Conseguiu puxar o cabo de dentro do seminário. E ele também parou e conversou com cada um de nós. Então, assim, mas isso é uma raridade ainda hoje, já decorrido um quarto do século XXI, praticamente, e a gente ainda
ainda tem essas barreiras para falar de sexualidade com os nossos filhos, e isso tem sido um problema, porque a gente tem um aumento de casos de HIV, AIDS e das outras ISTs que a gente conversava antes de começar o programa, justamente nessa fase, entre 15 anos, 29 e 35 anos de idade, ou seja, final de adolescência, jovem, adulto jovem, que é justamente no momento em que você está no seu momento mais produtivo e no seu momento mais reprodutivo. Então é algo que a gente precisa desmistificar, a gente precisa quebrar paradigmas no Brasil urgentes com relação à própria educação, apesar da gente saber que do grande avanço de algumas teologias que são totalmente contrárias a esse tipo de relação. A gente tem que entender uma coisa definitivamente, né? Uma coisa que os países do primeiro mundo, do famoso primeiro mundo, dos países desenvolvidos, já sabem disso há 200 anos. Relação sexual não foi feita só, única e exclusivamente para se reproduzir. A relação sexual é para prazer, sim. Então, as religiões de matriz cristã judaica têm muito uma coisa da proibição e da coisa de que o sexo é um pecado. Eu acho que é muito mais pecado a gente ter várias amantes do que você ter um, por exemplo, eu sou bastante polêmico quando eu falo, hein? Quando as pessoas dizem assim, Arnoldo, você atendo trisal, atendo quadrilho, é muito melhor eu atender um trisal. Ah, mas o que é um trisal? São 3 pessoas morando juntas, são 3 pessoas transando juntas, são 3 pessoas dormindo na mesma cama. Tem gente que acha que isso não existe, né? Mas existe e é muito, não é pouco, tá? Tem uma outra coisa que é swing que tem muito mais do que trisal, que é muito mais, pra minha concepção, é uma coisa muito mais maluca, e mesmo assim as pessoas fazem. As minhas pacientes que são travestis me dizem coisas que vocês vão ficar horrorizados agora quando eu falar. Por e exemplo, é importante. por exemplo. Mas não vou deixar de falar, acho que eu vou perder a oportunidade de falar disso. Nem de jeito maneira. A grande maioria são homens entre 30 e 50 anos de idade, de alto poder aquisitivo, que vão com a travesti não para ter a função do ativo, e sim do passivo. E muitas das vezes pagam o dobro do programa para que essa relação seja sem preservativo. Veja bem o tamanho da loucura que a gente está falando. A gente está falando em colocar em risco uma família, uma esposa que está em casa, uns filhos que podem vir a nascer dessa relação. Quando, se a gente tivesse uma conversa sobre sexualidade muito mais aberta, as coisas poderiam fluir de uma forma mais natural. Não estou fazendo apologia, é absolutamente necessário que você, que talvez seja mais preconceituoso ou menos preconceituoso, não gosto de rótulo, nunca gostei, mas você que tem ideias mais conservadoras, vamos assim dizer, eu não estou em nenhum momento dizendo para a pessoa sair louca pelo meio da rua, abrir a porta aqui do estúdio, sair correndo, transando com todo mundo, com cadeira, com mesa, com tudo que está achando pelo caminho. Não é disso que a gente está tratando. Mas elas não aceitam, né, doutor? Às vezes existe. Acredita que existe isso hoje também? As pessoas que se erotizam, por exemplo, com a cadeira, com uma mesa, com teclado, né? Bom, com teclado ali já. Mas essa coisa do dedilhado pode ser uma coisa que talvez, né, relembre, né, traga alguma memória daquilo que a gente chama de memória que vem na cabeça e tal. Então pode ser que seja isso, né? Então não, as travestis, algumas delas aceitam. Elas só relatam que acham absurdo e não aceitam. Aceitam porque o cachê é dobrado. Olha o risco, né? O cachê é dobrado. Então, vivem assim, disso, Bosquinha. Você escuta, eu estou escrevendo um livro que vai ser Memórias de um Ambulatório. Disso, né? Claro. Eu, por exemplo, tive um dado momento em que tinha uma pessoa que era um alto empresário de Manaus, tinha um amante que era uma garota muito bonita, aquela típica amazônida, que é aquela morena linda do cabelo grande, sedoso e tal, mas que tinha HIV, não disse pra ele que tinha, ele acaba pegando, a mulher estava em casa, ficou grávida, foi uma confusão que não teve mais tamanho. Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de orientações sexuais diferenciadas, a gente precisa compreender que a diversidade existe e que não é a repressão de absolutamente nada que vai fazer com que as coisas deixem de acontecer. Aliás, desde que o mundo é mundo, que o mundo existe. Inclusive, eu tinha ido fazer um doutorado em sexualidade humana na cidade do Porto, em Portugal, e uma das coisas que a gente ia fazer era um momento pioneiro, eles estão querendo fazer um trabalho pioneiro, justamente para discutir sexualidade não só para o mercado comum europeu, mas para que isso vire uma referência para o mundo. Ou seja, a gente precisa falar que quando Gauss... me deu um outro insight agora. Quando Gauss fala da curva de normalidade,
aquela famosa curvazinha que faz assim, né? Eu sou muito ruim de matemática, não sei se vocês lembram, de um troço que faz uma voltazinha assim e depois baixa assim novamente. O que Gauss falava de normal aqui dentro, ele fala de frequência, isso aqui é o mais frequente. Não significa que o que está aqui fora é anormal, significa que é menos frequente. Por exemplo, a média brasileira de altura é entre ali 1,65 m e 1,70 m. Significa que uma pessoa de 2 metros não é uma pessoa no Brasil? É, mas ele é uma pessoa fora da curva. Ele está fora da curva, não é que ele seja anormal. Então é importante que a gente também traga esse diálogo, porque trabalhar com sexualidade humana é você quebrar alguns conceitos. Por exemplo, tem um jeitinho meio assim, tem uma roupa meio assim. E a gente percebe muito, eu acho que talvez o carnaval desse ano, que as pessoas muito que se queixam e tal, trouxe das 12 escolas que desfilaram no primeiro grupo, 10 delas trouxeram justamente temática de religiões de matriz afro-brasileiras, e isso foi extremamente criticado. E aí eu fico me perguntando, e os 4 milhões de negros que foram arrastados, que foram arrancados da África para vir para as Américas, isso não conta, isso não leva-se em consideração? Que eles são os formadores também, em especial, do que foi, do que é e do que nós somos. Então é mais do que natural que isso fosse tratado e que isso seja tratado. Eu não sou, não importa, você não tem que aceitar nada. Você tem que aprender a respeitar, é outra coisa. Eu não sou garantido, eu sou caprichoso, não importa. Você tem que aprender a respeitar, você não é obrigado a aceitar, nem é obrigado a ser. E eu vi um discurso muito engraçado que falava justamente disso. Mas 2 homens e 2 mulheres não podem se casar. Então você não se casa, você é contra, você não... você é homem, você é contra o casamento. Então não se case com outro homem, pronto, é simples. Você é mulher, então não se case. Você é contra um trisal, então não faça. Mas também não traia escondido sua esposa. Porque na hora que você está traindo escondido sua esposa, você está num trisal, e num trisal ainda mais arriscado. Porque pode acontecer o que aconteceu com o seu paciente. Exatamente, porque justamente ela era a pessoa que não sabia que estava sendo enganada. É isso aí. Doutor. Olha aqui, o convidado é da melhor qualidade. Já gostei da explanação sobre sexo. Júnior do Aleixo voltou aqui só para dizer isso. Nosso chargista oficial, Kennedy Michel, tá lá no Nova Cidade. Primeiro ele traz a charge dele aqui, olha lá. Opa. Eu entendo que foi um baile. Tá bonitinho, mano, tá bonitinho. Bonitinho. Parece o Guma, né? Depois ele homenageia o convidado. Cadê a homenagem? Pelo amor de Deus, vamos ver o que vai sair daí. Aí, Kennedy Michel, captou bem. Olha aqui. Valeu, Kennedy. J. Bosco. Não é você. Tá lá na Cidade Nova. Tô vendo vocês aqui falando sobre sexualidade. É isso aí. O Zezinho, que tá lá no Canarana. Bota o Zezinho na tela aí. O Zezinho. Também tô assistindo o melhor programa da noite, de segunda a sexta. Zezinho tá chateado, Zezinho. O Luiz Heleno voltou para concordar que sexo não é só reprodutivo e que a Igreja Católica coloca pecado em tudo, diz ele aqui. A Yolanda Oliveira lá no Armando Mendes. Bota aí, Yolanda, aí, assistindo a gente. Bacana, Yolanda. Vão se ligando aí, vão tirando as dúvidas de vocês também, porque a gente tá com um especialista em infectologia aqui, que é o doutor Noaldo Lucena. Não é Naldo, viu, Paitixa? É Noaldo. Falei pra ela. Viu, Paitixa? Eu sei muito bem Noaldo, quer dizer, não quero o Aldo. Noaldo. Noaldo. Doutor. Vai, Castilho, vai. Quais são as principais doenças infecciosas que preocupam os especialistas hoje? Primeiro eu vou gostar do doutor, tá? Que é uma coisa que... Eu vou já perturbar o nosso tecladista. Vamos dar pra perturbar o nosso maestro. Eu não gosto nem de ser chamado de senhor, nem de doutor, tá? Vamos começar por aí. Noaldo. Não, é porque é uma coisa que eu vou falar agora que não é snobismo de jeito nenhum, que eu venho de uma classe realmente bastante carente do ponto de vista financeiro. Eu sou um ex-favelado, vamos assim dizer. Pra mim, eu não gosto de dizer que sou um ex-comunitário. Pensei que se eu fosse um ex-menudo. Quisera eu ter sido. Pelo menos eu tava rico, né? Já seria alguma coisa. Mas a pergunta que ele faz é uma pergunta interessante. O que é que tem preocupado muito a gente? A gente tem percebido que essa história de a facilidade que esse brinquedinho aqui chamado celular, sou metido a moderninho, então entendo bem, brinco bem com ele também, mas ele traz uma facilidade de comunicação entre as pessoas muito grande. E
te faz, como você não tá diretamente olhando para a pessoa, te dá uma coragem de dizer e de fazer coisas. Essa história de você, às vezes as pessoas estão ficando tão malucas de certo ponto de vista que vão mandando nudes umas para as outras. As pessoas começam a pedir, me manda foto desse jeito, me manda foto nessa posição, e a pessoa começa a mandar. Sem então, conhecer, né? sem nem saber com quem a pessoa tá falando. Tu cria uma intimidade com uma pessoa que tu não sabe nem quem é. Então, isso do ponto de vista virtual é algo que pode preocupar muito daqui a algum tempo, porque a gente está trazendo isso para a vida real. A coisa do consumismo que já vinha desenfreada, agora a gente está consumindo pessoas também. Tanto é que as pessoas estão colecionando com quantas pessoas as pessoas transam. Isso já era um tema de mesa de bar há muito tempo, né? Especialmente na mesa de bar masculina, né? Era muito comum a gente falar disso. A mesa de bar hoje feminina também começa a falar disso. Aí eu brinco muitas vezes nas minhas palestras e digo o seguinte: ao invés de nós homens aprendermos das mulheres as coisas que eram boas, foi o contrário, elas aprenderam com a gente tudo que não prestava, né? Ser falso, ser mentiroso, enganar, beber, fumar, vadiar. Então, assim, eu acho que a gente tá perdendo um pouquinho de senso de sociedade na hora que não é que você não vai, eu vou me casar virgem com a primeira pessoa que eu me encontrar. Não é nada disso que eu tô falando. Mas você também não pode sair fazendo com que o seu corpo seja um balaio de manga na feira, onde todo mundo passa, a molega, carrega, aproveita e depois joga fora. Eu peço nudes, doutor, eu peço. Eu ligo pra pizzaria e digo, manda foto daquela derretendo. É uma outra forma, outra forma de interpretar o negócio. O cara do Armando ali. Mas doutor, você já imaginou? Eu só eu queria nem que ele respondi a concluísse. pergunta dele. Por favor, por favor. O que o mais senhor preocupa? manda bem. O Bosquinho tá acelerado. O senhor manda Ele bem, é o mais senhor manda acelerado bem. do que eu. O que tem preocupado muito a gente, maestro, é justamente essa coisa de essa população que a gente falou mais jovem, ela é uma população que não viu o início do HIV, não viu Cazuza, não viu Fred Mercury, não viu Renato Russo. E realmente a gente tem um tratamento que é extremamente efetivo, é extremamente eficaz, mas por outro lado, a gente precisa entender que são drogas que você vai tomar, até onde a gente sabe no momento, ao longo da sua vida. E não existe absolutamente nada que você tome e que não tenha efeito colateral, quer seja a curto, médio ou longo prazo. Então, uma das coisas que me preocupa, que eu vou até falar aqui, e eu sei que muitos infectologistas, se tiver algum assistindo, por favor, a gente pode discutir no privado depois, tá? Mas até essa coisa da PrEP para todo mundo, que todo mundo deve tomar PrEP e tal, eu coloco em xeque, porque você também tem que saber com quem você está lidando. O que é Ora, PrEP, doutor? é a profilaxia pré-exposição, ou seja, eu tô solteiro, tô numa fase mais sexuada da minha vida, tô querendo transar com a cidade toda, tô naquela fase que posso estar deprimido, que tem algumas pessoas que deprimidas elas transam mais do que as outras, ou tem fases que a gente realmente também tá um pouco mais sexualizado, fases que a gente tá menos sexualizado, fases que a gente tá casado, a fase que a gente tá apaixonado e a fase que a gente tá... Vou brincar de novo, que a gente tá na cachorrada. Se você está na cachorrada, então é importante você fazer PrEP. Eu concordo que a PrEP é importante, porque a PrEP tem um nível de proteção alto, em torno de 90% a 95%, mas 90% a 95% significa que de 5% a 10% fica de fora, e eu posso cair nesses 5% a 10%. A gente tem que lembrar que o que a gente utiliza como profilaxia pré-exposição é um conjunto de drogas que são utilizadas como base para o tratamento do HIV e que, portanto, você pode ter uma relação sexual com uma pessoa que tem uma carga viral muito alta, ou seja, uma quantidade de vírus no sangue muito grande, e pode ser que esse medicamento não dê conta de fazer com que você se proteja. Isso é uma realidade, tanto temos pouquíssimos casos, é importante que a gente saiba. Mas a pessoa toma isso para fazer sexo sem prevenção? Para fazer sexo sem prevenção, aí é onde está o erro, porque essa é a ideia que é passada. Lembrando que a PrEP é única e exclusivamente contra o HIV. Não serve contra as outras doenças, as outras infecções sexualmente transmissíveis. Essa PrEP é aquela que a mulher, quando ela é, tipo assim, estrupada, e ela engravida, aí ela depois ela toma... Não, essa daí é PEP. A pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte. Não, pai, ela tem uma vacina que é anti-AIDS. Não é uma vacina, não. É uma outra. A gente está falando de duas formas de prevenção. A gente tem o que chama-se de PEP,
que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, eu tive a relação sexual de risco consensual ou por violência, e aí eu faço o tratamento, faço a prevenção para o HIV e contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. Isso é PEP, que eu não faço só com as mulheres, eu posso fazer com os homens também, tá? Agora, para as mulheres eu acrescento a tal pílula do dia seguinte que a mulher engravida e homem não engravida. Então, é uma forma de eu fazer profilaxia pós-exposição, não só contra as infecções sexualmente transmissíveis, mas também contra uma gravidez indesejada. O que a gente estava falando antes era PrEP, que era a profilaxia pré-exposição, que tem, inclusive, aí a gente vai até rir, porque o que eu vou falar aqui, eu já falei isso algumas vezes em algumas palestras e as pessoas começam a rir. Na Europa, exatamente, começa a rir, porque na Europa, você até relação sexual, você planeja, você anota num caderninho, na época era no caderno. De quinta-feira à noite é o dia de eu transar, então eu vou lá e faço. Então tem uma PEP sob demanda, que significa você fazer a utilização, e aí você diminui a quantidade de efeitos colaterais a longo, a médio e longo prazo, porque você toma num determinado período. Você é um casal monogâmico, ou pelo menos existe esse acordo de monogamia, ou se não é de monogamia estrita, é de que quando se for ter relação fora, essa relação necessária e obrigatoriamente deve ser com uso de preservativo, você pode só fazer uso da PrEP sob demanda no momento em que você vai se encontrar com uma pessoa. Um casal, por exemplo, que um trabalha viajando, o cara, ou a moça, ou a mulher, sei lá, a pessoa viaja e passa e volta uma vez a cada final de semana. Então eu posso fazer a PrEP sob demanda só durante esse período, que é feito da seguinte forma: 2 comprimidos no dia anterior, um comprimido para cada dia da relação, em que eu mantiver a relação, mais um comprimido depois do dia que eu tenho relação, e aí eu suspendo. Porque geralmente as pessoas falavam do esquema 2-1-2, como se eu só fosse transar um único dia. Mas na verdade é 2 dias no dia anterior, um dia para cada dia com que eu me relaciono sexualmente, mais um dia depois que eu não tenho mais relação sexual, e aí eu suspendo. Mas é seguro? É extremamente seguro também. Agora, precisa ter esta conversa, que é isso que a gente tem que começar a pensar. Mas você não tá falando de um relacionamento aberto, não, né? O cara que viaja, fica... Não, eu tô falando de um relacionamento fechado que eventualmente possa acontecer, porque essa coisa de relação aberta, quando a gente fala de relação aberta, a gente tem que botar os parâmetros do quanto isso vai ser aberto. Porque assim, eu escuto as expressões mais absurdas. Aconteceu o que aconteceu com o Estênio Garcia, né? Pois é, a coisa de relação aberta é o seguinte: o quanto a gente vai abrir? A gente vai abrir para trazer uma pessoa para transar com a gente, e aí a gente tem até uma expressãozinha, tem todo o famoso, um dos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro é justamente sobre sexualidade, né? Eu acho que foi a Tuiuti que trouxe. E o Pajubá é a linguagem das travestis, dos homossexuais, das pessoas periféricas, e que traz uma das palavras que eu acho extremamente engraçadas. Por exemplo, eu não entendia muito bem, e eu vou aprendendo, eu gosto porque eu vou enriquecendo, inclusive, o meu vocabulário para compreender as pessoas. Afinal de contas, eu trato de sexualidade, né? Então, quando eu escutei a primeira vez a expressão marmita, eu digo, mas o que é exatamente uma marmita? A marmita é o seguinte: eu tô casado com alguém, seja um homem, seja uma mulher, e aí a gente traz uma pessoa, mas a marmita vai ser dividida, a gente vai comer a marmita junto, né? A gente vai se servir da marmita. Exatamente, é isso mesmo. Mas é isso que vai acontecer. Até aí a gente tem o controle da situação, mas na hora que eu digo que a relação é aberta, e aí eu abro para um lado e tu abre para o outro lado, aí a coisa começa a tomar um rumo que eu acho que é extremamente complicado, porque essa coisa de você não se envolver emocionalmente, vocês sabem que quando a gente fala, ontem mesmo eu vivo vendo documentários sobre esse tipo de coisa, de sexualidade. Eu estava ouvindo um documentário sobre prostitutas no Brasil ontem, muito interessante por sinal. Então elas estavam falando, tem orgasmo, não tem orgasmo, beija, não beija, aí depende muito da pessoa, é muito pessoal. A gente precisa entender que nós somos seres absolutamente individuais, somos parecidos, mas não somos iguais. Até os que são gêmeos têm gênios diferentes, comportamentos diferentes, jeitos de ser diferentes, só tem a aparência que parece muito um com o outro. Então é importante a gente levar isso em consideração. E por que esse ontem me chamou tanta atenção? Porque a gente se diz muito, a prostituta ela não beija, né? Ela não beija que é para não se apaixonar e tal.
Mas se você tem um cliente que é mais frequente, você acaba se apegando, não tem jeito. Aquilo que você vê demais, que você é exposto demais. Por isso que quando você é exposto a uma educação mais liberal desde o início, desde os primórdios da infância, você tem uma tendência natural de ser uma pessoa mais aberta. O contrário também é verdadeiro. Então, eu não estou dizendo que o meio ambiente molda a pessoa. O mas beijo o meio também ambiente é uma porta de entrada pro HIV, não? Pro HIV não, mas para as outras infecções sexualmente transmissíveis sim, como a gente discutia, para gonorreia, para sífilis sim. Doutor, antes tinha... Senhor, vou Ô, chamar de falar, senhor Castilho. Ok. Só para colocar aqui o nosso povo, senão... o Jorge Marcelo Dompeiro dando parabéns ao doutor Noaldo Lucena, excelente entrevista, esclarecedora, diz ele. Tem uma perguntinha curiosa aqui do Xará do Bosco, lá na Cidade Nova. Ele pergunta se a circuncisão adotada pelo judaísmo é positiva do ponto de vista da sexualidade. É extremamente positivo, mas a gente tem que esclarecer, né? Porque quando a gente fala da sexualidade, não vai dizer que a pessoa vai ficar mais erótica ou menos erótica por causa da circuncisão. A circuncisão, por causa da formação daquele esmegma, a probabilidade de causar câncer de colo de útero na mulher é maior. E é maior também a possibilidade de causar câncer de pênis, que parece que as pessoas não conhecem muito bem, mas existe câncer de pênis também. E aí é uma das coisas mais trágicas do mundo que pode acontecer a um homem, é você realmente retirar seu pênis, né? Você perde completamente sua masculinidade. Então é importante que a gente lembre que fazer a circuncisão do ponto de vista do judaísmo, eles fazem como religião, mas que tem um efeito extremamente benéfico. Agora, claro, tem outra coisa também chamada higiene. Você fazer uma higienização, arregaçar bem o prepúcio, realmente lavar com bastante cuidado, evitar a formação do esmegma, que é aquela substânciazinha branca que fica lá e tal. Isso chama-se higiene. E higiene genital, assim, todos os fetiches, inclusive, que é outra coisa que eu não sei nem se a gente pode conversar nesse horário, né? Mas fetiche existe sim, mas... Por favor, um banho antes de qualquer relação sexual é uma coisa importante. Porque tem muita aquela coisa, vamos aqui uma rapidinha debaixo da mesa no bar. Quem não toma banho antes da relação cresce um umbigo, é verdade? Não vai ser bem um umbigo não, vai ser a possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis, vai aumentar um bocado. Fora aquele fedorzinho aqui. Faz a sua pergunta que você queria fazer. Vai lá. Deixa o maestro falar, gente, pelo amor de Deus. Fala, Castilho. Antes tinha a doença que era considerada controlada e hoje está voltando? Na verdade, a gente dengue teve... sempre volta, a dengue. Tipo a tuberculose, por exemplo. Não, ele quer falar, porque nós tivemos aqui um pré-papo Pré-papo. Não ouvi, não. do programa e eu falei, doutor, onde anda a gonorreia? Eita! Entendeu? Na verdade, a gente tá Aí eu fiquei triste porque o nosso querido Noaldo. Eu fiquei triste porque ele falou assim, voltou, Armando. Aí o Armando ficou triste, né? Fiquei triste porque é uma doença. Tu pensava que não era. chata, era chata. Quando ela dá, ela incomoda, hein, Romano? Aí eu perguntei dele. Isso tá parecendo experiência própria, não é? Qual a minha juventude foi pesada. É trauma. Qual o estado que tá mais proliferando? Aí ele falou Rio de Janeiro, depois de Manaus. Não, na verdade o que a gente tem, a pergunta é extremamente interessante. A gente tem um recrudescimento e um aumento justamente nessa população mais jovem e na população mais idosa, porque realmente a utilização de certas substâncias que não é só o Viagra, tá? O Viagra é o precursor de todas aquelas drogas que são possíveis de ser usadas para que você tenha uma ereção e possa manter a vida sexual até o tempo que você queira. Esse negócio de que papai e mamãe, que a gente tem tanto preconceito que assim, papai e mamãe não transa. Vovó então nem se fala, né? Porque aí é uma velha devassa se ela tá transando. E aí eu acho que isso é uma outra coisa que a gente também tem que desmistificar. Mas o que tem acontecido muito por causa da não explicação de forma correta, e daí porque às vezes as pessoas dizem que eu sou muito centralizador, que eu sou muito controlador, que eu quero ser o dono da AIDS e das infecções, já ouvi até isso, tá? Mas é porque eu me preocupo se, quando você faz esse tipo de descentralização, o profissional que está lá na ponta tem a mesma experiência, a mesma condução dos casos de fazer um adolescente de 15 anos de idade entender que
PrEP é exclusivamente para HIV, que para as outras infecções que estão aumentando, e aí a gente vai enumerar sífilis, a gente vai enumerar gonorreia, que cada vez mais tem ficado resistente, e está ficando resistente ao ponto de quase a gente não ter mais antibióticos para fazer o tratamento. Gente, por favor, não é desmerecendo a profissão de ninguém ali, né? É verdade. Gente, olha, não desmerecendo a profissão de ninguém, tá? Mas Benzetacil não trata gonorreia. Por favor, se você está com algum corrimento, alguma ferida, não pense que foi o fechiclé da calça. Se aparecer uma ferida no seu pênis, na sua região genital, na sua vagina, se apareceu algum corrimento, procure um profissional que seja capaz de diagnosticar e que seja capaz de lhe tratar de forma adequada. Porque uma das coisas que pode acontecer, Armando, é justamente isso. Você faz um tratamento ali meia boca, e aí vamos falar isso bem simples que é para a pessoa entender. Isso vai para dentro do teu corpo e pode levar, inclusive, você à esterilidade depois. E aí você vai querer ter filho, vai querer se reproduzir e não vai poder. Então é importante que a gente saiba que essas doenças estão aumentando sim em quantidade na população mais jovem e na população mais idosa. É preocupante porque, como a gente falou, você tem um tratamento para sífilis que é extremamente eficaz? Tem. Você tem um tratamento para gonorreia que é eficaz? A eficácia ali já não é tão boa. Né? Você tem um tratamento, por exemplo, para herpes? Tem. Você tem tratamento... vamos falar das doenças que podem ser imunopreveníveis. Não começa com palavra difícil. Doença imunoprevenível é aquele que você faz vacina. Você é vacinado para hepatite B? Eu tomei todas as doses. Eu ter tomado todas as doses, eu estar vacinado? Não, não é. Apesar da vacina da hepatite B ser uma das mais eficientes e eficazes que a gente tem no mundo, a eficiência e eficácia gira ali em torno de 98% a 99%, ou seja, de 2% a 3% das pessoas que fazem todas as doses não estão vacinadas. E a gente vive numa região altamente infectada pelo vírus da hepatite B, que é transmitido sexualmente. A hepatite C, que também reina na nossa região, é algo que também pode ser transmitido através de relação hepatite sexual. B, qual é o canal a porta de entrada da hepatite B? Segue os mesmos caminhos do HIV. Pode ser transmitida pelo sangue, relação sexual, transmissão materno-fetal, ou seja, de mãe para filho, por acidente ocupacional, mas, sobretudo, hoje ela é considerada uma doença que a gente considera uma infecção sexualmente transmissível. Até no salão de beleza, manicure. A hepatite B e C, sim, mas o HIV não. O HIV não transmite com tanta facilidade. O HIV precisa de um contato muito íntimo, de mucosa com mucosa, de secreção com secreção. Eu quero matar uma curiosidade minha. Deixa eu só terminar uma coisa sim, rapidinho. Sim. As duas vacinas que a gente tem, que é a vacina para o condiloma, para o HPV, que todo mundo vive falando, e a vacina do HPV, no Brasil, ela é feita nas populações hoje, que faz PrEP, está indicado, e está indicado também para crianças entre 9 e 14 anos de idade. Mas eu posso fazer a vacina do HPV agora, se eu quiser fazer e eu tiver dinheiro? Posso fazer, é porque é uma vacina muito cara, aconselho a todos fazerem, porque você tem mais de 300 tipos de HPV diferentes, mas alguns que são carcinogênicos, ou seja, que podem produzir câncer, são justamente esses que você se beneficia da vacina. Então não é o fato de você ter uma verruga genital que vai fazer com que isso seja um câncer, mas é importante você fazer a vacina, porque aí você pode evitar a possibilidade de que, se você se contamina numa relação eventual sem uso de preservativo, você não venha ter a parte que vai lhe causar um câncer. A minha curiosidade é a seguinte: existe a pessoa que seja o mosquito transmissor, que carrega no seu corpo, por exemplo, o vírus do HIV e ele não sabe? Bom, a gente tem... Não tem sintoma Maravilha, e de repente... Perfeito, maravilhosa pergunta. O grande problema do HIV é justamente isso. O HIV leva de 5 a 10 anos aproximadamente nos países em desenvolvimento, nos países do terceiro mundo, e leva até um pouco mais, até 15 anos para se manifestar, entre 10 e 12 anos nos países desenvolvidos. Claro, né? Não tem conta para pagar, no país desenvolvido é outra vida, é outra história. Não fica pendurado no ônibus 2 horas, tem uma série de vantagens que a gente não tem aqui. E aí, assim, o grande problema é, eu tenho entre 5 e 8 anos, do momento em que eu passo a viver com HIV até o momento em que eu começo a apresentar sintomas, se nada for feito. E neste momento, em todo esse tempo que eu estiver tendo relação sexual, eu posso estar transmitindo. Então esse que é o problema. E HIV não mostra sintomas. Quando HIV vem mostrar sintomas é porque a coisa já tomou uma gravidade importante. Qual é o sintoma principal, doutor?
Podem ser vários. Você pode, de repente, abrir um quadro que a gente chama de neurotoxoplasmose, especialmente, por exemplo, pessoas adultas que nunca tiveram convulsão. Convulsão é ficar se batendo, né? Todo mundo sabe, né? Aquele de ficar babando e ficar se batendo. Adulto que não levou pancada na cabeça e faz convulsão, você tem que pensar em HIV sempre, porque pode ser uma neurotóxico, pode ser uma neurocripto, pode ser uma neurotuberculose, que a gente ia falar da tuberculose até agora não falamos. Então, assim, é importante a gente lembrar que emagrecimento, suores noturnos, você ter a sensação de que você está com aquele mal-estar, diarreia, náusea, que você vai repetidas vezes, e aí só a gente faz o alerta para o nosso colega que está lá na ponta, no serviço de pronto atendimento, no pronto-socorro particular, se é um paciente que volta repetidas vezes com sintomas diarreicos, com perda de peso, falando de náuseas, de vômitos, que você percebe que ele não está bem, fazer um teste. Eu lembro que lá pelos idos de 2002, no hospital que eu trabalhava de doenças infecciosas, a gente fazia uma coisa que era bem interessante, chamava-se Pensando em HIV. E eu lembro que em 2002, eu dentro de um auditório falei que a gente deveria um dia chegar ao ponto de pedir um exame de HIV da mesma forma que a gente pede um hemograma. Tudo não é fazer um hemograma, mas vamos fazer um hemograma completo. E, para minha sorte, consegui viver o tempo suficiente para ver que essa ideia, nesse tempo, eu fui quase apedrejado no dia que eu disse isso, que era uma coisa de louco, porque era só, bom, não vamos dizer as palavras que são muito pesadas, era só prostituta, homossexual, drogados que pegava, e quando a gente entendeu que qualquer pessoa podia pegar, foi interessante a gente ver hoje você dizer para todo mundo que, se você está tendo doenças de repetição, como eu estou falando agora, um dos indicativos é fazer um teste de HIV. Por isso que os serviços de pronto atendimento tem teste. Náusea, dor de cabeça. Se você começa com isso com uma frequência muito grande, tem alguma coisa de errado com o teu sistema imunológico. Tem uma semelhança com a epilepsia, no caso, por exemplo? Sim, se você abre o quadro, sim. Pode ter essa semelhança. É exatamente isso, tem essa semelhança. Doutor, No áudio. Vou brigar com o maestro. O ar-condicionado, ele pode transmitir alguma doença viral? Bom, a gente pode transmitir varicela, né? Aí a gente já vai para um outro campo. Aí a gente já vai para outra coisa. O HIV através disso aqui de jeito nenhum. Castilho, E a pneumonia? Deixa o ar-condicionado em paz. A pneumonia também não. O que é que a gente pode... Mas uma pergunta interessante. A gente tem 3 tipos de coisas que a gente fala dos tipos de isolamento e tipos de transmissão. Eu tenho a transmissão das doenças que são predominantes por contato, ou seja, tocar. O vírus da hepatite B, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não tenho, tá, gente? Eu sou vacinado com resposta, que foi isso que faltou esclarecer. Tu precisa fazer o exame para saber se tu tem a resposta ou não e se tu tá vacinado ou não. Uma vez vacinado, para sempre vacinado. Mas se eu fosse uma pessoa que tivesse transmitindo o vírus da hepatite B e passasse a mão aqui em cima, e aí o bosquinho aqui viesse e passasse a mão aqui e não fosse, ele podia pegar. E isso pode ficar aqui em cima dessa mesa por 7 dias, no mínimo. Então isso é uma pergunta interessante. Isso é doença de contato. Quando a gente fala de doenças que são de transmissão por via respiratória, se eu estivesse com meningite, eu tivesse gripado, eu tivesse com Covid, os dois aqui provavelmente tinham risco de pegar, você já não. Agora, se eu tiver com tuberculose, todos nós aqui a possibilidade de pegar é grande, que aí a gente chama de partículas que são com menos de 5 micras e partículas maiores de que 5 micras. Quando a gente falava daquele distanciamento de 1 metro e 1,5 metro, é porque são partículas maiores. Então, portanto, quando eu falo, quando eu espirro, quando eu tuço, ao redor de mais ou menos 1,5 metro meu, muito provavelmente ninguém corre o risco de se contaminar. E por que esses conhecimentos são tão importantes, Castilho? Justamente por isso. Porque se eu chego no pronto-socorro e grito assim, é meningite, todo mundo corre. Se eu digo que é catapora, todo mundo fica calmo. Ninguém corre. Se eu digo que é tuberculose, todo mundo corre. Se você fala, pô, é meningite, aí todo mundo fica olhando pra você. Gente, não precisa. Então vamos entender, vamos compreender para poder a gente não temer aquilo que não precisa ser temido. Né? Conhecimento é a chave da vida, né? Informação é tudo, então procure se informar. Você viu? O programa hoje poderia se multiplicar por mais 3 ou 4. E a gente já vai deixar aqui o convite feito pro nosso querido Noaldo voltar aqui pra gente conversar. Conversamos nada sobre tuberculose, que poderíamos ter conversado. E é um assunto tão instigante, de tanto interesse para tanta gente, que cabe mesmo 10 programas desse aqui. Eu tinha bastante 12 perguntas para fazer, mas não deu tempo. O Castilho não deixou. Não deixou. Se não fosse o preservativo, hoje a humanidade tava quase para ser dizimada ou não?
Eu não diria isso, eu acho que vai depender muito, porque é aquilo que eu te falo, né? Vai depender muito do tipo de relação que a pessoa tem. Mas o com outras preservativo pessoas ainda relacionadas. É uma das proteções mais Não, mas eficazes esse e era eficientes que a gente pele tem. do bode. Bacana. Não temos mais tempo. Apesar de todo mundo estar muito curioso, guarde sua cobrinha para o próximo programa, por favor. E, por favor, também, na próxima vez que o doutor Mauro vier aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o negócio de compartilhar seringa, essas coisas que você, cara das quebradas, né? Minha nossa, Vai, esconde o né? rapaz, esconde Não o quero falar rapaz. essas paradas agora não, cara. E nem tem tempo para falar, porque amanhã você fala, beleza? Já tem tambaqui lá? Não? Tem. Dona Aldo, muito obrigado. Rapaziada, obrigado pela grande audiência. Estamos de volta amanhã às 18 horas aqui com mais um Pode Mais ao vivaço. Um abraço e até lá. Vem sentir